O Corinthians trouxe Juliano, Renato Augusto e deve fechar a qualquer momento a contratação de Roger Guedes. Nas redes sociais, a torcida do Corinthians está empolgated e já está falando para entregar as taças. Mas será que é bem assim? Bom, vamos conversar nesse vídeo de hoje sobre o que esses novos jogadores podem oferecer ao Corinthians e se o Timão muda de patamar com a chegada dos reforços. Respondendo a segunda pergunta, sim, o Corinthians, como diria o Bruno Henrique, vai para outro patamar. Vai para outro patamar com a chegada desses jogadores. Por quê? Eu já falei algumas vezes aqui no canal que o Corinthians até tem uma base interessante para trabalhar, com Cássio, Fagner, Gil. Aí no ataque tem o Jô, que apesar de não estar numa boa fase, é um bom jogador, Gustavo Mosquito. O que faltava para esse time do Corinthians era talento, na verdade, para chegar e conseguir resolver jogos. Ao trazer o Renato Augusto, na minha visão, o Corinthians traz um craque, um jogador capaz de resolver uma partida num passe, num chute, num gol. Por quê? Vamos pegar jogos recentes aí do Corinthians. A eliminação contra o Atlético Goianiense. Apesar do Atlético Goianiense ter jogado bem nos jogos da Copa do Brasil, a gente sentia a qualquer momento que se o Corinthians tivesse um cara diferenciado ali para dar o passe, para resolver, o time conseguiria ter saído com a classificação. O Renato Augusto, para mim, ele é o cara que entrega isso. O cara que quando você, por exemplo, no jogo da Sul-Americana, contra o Peñarol, que você precisa de talento, ele é o cara que pode dar um passe diferenciado. Além disso, o jogador da qualidade do Renato Augusto, ele puxa a marcação. Quando eu vou enfrentar o Corinthians, é lógico que eu, enquanto um zagueiro, eu, enquanto um volante, eu vou me preocupar muito com o Renato Augusto, tentar fechar as jogadas do Renato. E aí, isso pode abrir muito espaço para que outros jogadores do Corinthians infiltrem na área, façam jogadas e dá movimentação no time. Quando você tem um elenco, os 11 titulares ali totalmente previsíveis, porque alguns jogadores do Corinthians são bons jogadores para se compor um elenco, mas como não são talentos tão absurdos, são jogadores previsíveis. E aí você não marca eles de maneira separada, você não dá uma atenção especial e isso complica para o resto do time, porque a gente vê até hoje assim, esse Corinthians muito fácil de cair na marcação. Os jogadores vêm, os jogadores adversários vêm, se encaixam ao time do Corinthians e como faltava talento, o time não conseguia sair daquele bloqueio, não conseguia fazer diferente. O Renato Augusto, ele é o cara para fazer diferente, para achar um passe no meio de quando ninguém acha, para dar uma infiltração na área, para poder fazer um gol. O Juliano, por mais que eu não ache ele assim tão talentoso quanto o Renato Augusto, ele é um jogador para dar mobilidade, para dar mais toque de bola no meio-campo do Corinthians, para melhorar as saídas e talvez resolver o problema que eu já venho falando aqui há tempo, que é a conexão entre defesa e ataque. Você vê o Corinthians muito perdido nesse meio-campo, nessa transição. Quando chega o Juliano e o próprio Renato, você vai fortalecer muito o meio-campo do Corinthians e vai conseguir fazer a transição de jogadas. Como eu já disse com o Silvinho também, o Corinthians tem uma boa zaga. Gil, Fagner, até o Fábio Santos, por mais que ele venha num cansaço de vários jogos, são nomes interessantes para o setor defensivo. Faltava essa conexão do ataque, da defesa para o ataque. E o Juliano e o Renato Augusto chegam para resolver isso. E a própria palavra resolver é a principal diferença dessa contratação do Corinthians de agora, porque o time vinha fazendo antes. Quando você traz Jonathan Cafu, Matheus Davó, Léo Natel, você está trazendo jogadores que são apostas. Você não está trazendo o cara para chegar, botar a camisa e jogar. Quando é Renato Augusto e Juliano, é assim. São jogadores que é para chegar, ser titular e jogar bem. É para resolver o problema. É para dividir responsabilidade, é para dividir o peso da camisa. Então, nesse sentido, o Corinthians muda sim de patamar e vira um time muito mais competitivo. Só que, para esse Brasileirão de 2021, eu acho muito difícil alçar algo além de uma briga pela Libertadores. Acho que pela rodada que eles vão entrar, quase na metade do campeonato, não dá para pensar em título. Eu acho que essas chegadas, mesmo com o Roger Guedes, que também vai agregar muito ao ataque do Corinthians, jogada em profundidade, jogada de cruzamento na área, de chegar para finalizar,
Porque aí o Corinthians, você vê hoje em dia o Corinthians muito manco. Só o lado direito ataca com o Gustavo Silva. O Matheus Vital ainda não conseguiu dar... Por mais que ele tenha começado bem, mas ele não é um ponta. Ele sempre puxa pro meio. Eu colocaria o Matheus Vital como reserva do próprio Renato Augusto e não do Roger Guedes. Então o Roger Guedes vai dar uma qualidade muito maior nas pontas e o Corinthians vai ter Mosquito de um lado e Roger Guedes de outro. É lógico que isso vai melhorar muito o momento ofensivo do time. Mas voltando assim, eu coloco o time do Corinthians bem acima do que está antes da chegada desses jogadores. Acho que a gente vai ter jogos que podem se resolver de maneira um pouco melhor, porque por causa, como eu disse, da falta do talento, né? Hoje em dia, às vezes, o Corinthians perde jogos, perde chances, porque falta ali, né, aquela temperinho do talento para poder resolver. E com a chegada desses jogadores, a ideia é que sim, o Corinthians consiga conquistar mais pontos no campeonato. Acho que ainda não é briga por título, porque está muito longe. Claro que no futebol a gente nunca pode duvidar de uma arrancada mágica aí, mas acho difícil. Mas vejo que com essas chegadas, o Corinthians vai conseguir se estruturar um time muito melhor para vir mais forte em 2022. Principalmente esses caras mais velhos, esses caras experientes, eles podem dar rodagem a um Vitinho, que hoje a gente está criticando bastante, mas com o Renato Augusto do lado, com o Juliano do lado, ele pode crescer. Tem outros caras do time, como o Xavier, o Cauê, podem, né, a base ali, até o próprio Gabriel Pereira, o Rony, podem crescer bastante com a chegada desses bons nomes no elenco. Então, na minha visão, o Corinthians muda sim de patamar, se transforma em um time muito mais competitivo e muito mais forte. Infelizmente, não temos mais competições mata-mata para jogar, não tem mais chance de título, né, só um milagre no Brasileirão, mas o Corinthians vai conseguir, ao meu ver, brigar. Eu coloquei o Corinthians no começo desse campeonato entre 10º e 12º. Com a chegada desses reforços, o Corinthians pode subir para sexto, brigar até quinto, sexto, sétimo, oitavo lugar ali, que ainda dá, né, pelo menos o top 6 da vaga para a Libertadores. E tem muita chance de o brasileiro ganhar a Sul-Americana e a Libertadores da América de novo. E aí a gente pode ter novamente mais vagas no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que hoje essa subida de patamar do Corinthians coloca o time para brigar por vaga na Libertadores. Para o ano que vem, vir mais estruturado, vir com o time mais formado, com jogadores melhores e completar essa base do Corinthians, que até tem reservas interessantes, tem boas opções, mas precisava mesmo desse talento. Eu também vejo que o Corinthians não parou no mercado, né? O Juliano e o Renato Augusto já são oficiais, o Roger Guedes está quase. Pode ser que o Corinthians vá brigar por um centroavante, tanto para a reserva do jogo, quanto para brigar pela titularidade. Vamos aguardar aí as novas contratações, sempre trazendo novidades, informações aqui. E bom, essa é a parte que eu peço a opinião de vocês. O que vocês acham? Quanto o Corinthians cresce com a chegada desse reforço? Deixe seus comentários aqui no vídeo. Aproveita também para se inscrever, deixar o like e compartilhar o conteúdo com seus amigos, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e vai Corinthians!